se vai discutir são os efeitos daquilo, não as causas, né? Ou as causas, quer dizer, mas não a razão daquilo existir, né? Que vai ser discutido. Já quando a gente se baseia nas hipóteses, né, nós estamos falando de teoria, são coisas que não são observáveis. E a Bíblia, por si só, ela apresenta evidências suficientes para mostrar que o Deus que se declara encarnado, que veio ao nosso meio, que é provado pelos registros históricos, né, em função dos milagres que ele realizou, em função do testemunho e em função da documentação vasta que existe, ele demonstra que a fé é algo que, a nossa fé, a fé cristã, é algo que possui um sólido fundamento. E por isso, nós convidamos aos teologados, né, a vivenciarem literalmente essa fé, né, mergulharem nos textos das Escrituras e buscarem realmente qual é o sentido de tudo aquilo que Deus preparou com tanto carinho, desde lá de Gênesis até Apocalipse, para entregar para a gente. Exato. Eu acho que o próprio facto do cristianismo ter como orientação e regra de fé um texto, que é o texto sagrado, já é uma evidência da necessidade do uso da razão na vivência dessa fé. Porque esse texto precisa ser lido, precisa ser analisado, interpretado, aplicado. A questão é que tudo isso precisa ser feito dentro de um contexto. E aí é o que o Rodrigo falou, né? A necessidade de compreender esses fundamentos nos levam a evitar uma interpretação e uma aplicação equivocada, distorcida daquilo que a Bíblia realmente está falando. Então, ao ler a Bíblia, eu já estou usando a razão. E para conhecer a Deus, eu preciso ler a Bíblia. Então, já é o uso da razão. Por isso que o Rafael falou, né? Razão e fé não são coisas antagônicas, não são opostas, não são conflituosas, não são inimigas. Elas andam juntas. O facto da razão, eventualmente, por conta do pecado, racionalizar errado, não significa que ele tem que se afastar da fé. Sim. Mas ele tem que encontrar nas escrituras, através da fé, a forma correta de funcionar, de operar. Então eu tenho que colocar a minha razão, que Deus me deu, e que me dá livre capacidade de pensar e de refletir, dentro desse universo, dentro do panorama, do contexto, que ele fala comigo através da Bíblia. Então, tem um elemento também que é importante a gente destacar, que assim, antes da gente adentrar na questão da divindade, tudo é legal a gente fazer essa conceituação, né? Por quê? A gente não pode misturar alguns conceitos, como por exemplo, fé não obrigatoriamente tem a ver com sobrenatural apenas. Isso é uma primeira diferença que a gente precisa fazer, né? Até para quem está assistindo a gente. Quando a gente fala fé, não obrigatoriamente a gente está falando algo que tem que ser estritamente sobrenatural. Esse é o primeiro ponto. E segundo é que quando a gente fala sobrenatural, a gente não obrigatoriamente precisa dizer que é irracional. Então, assim, são conceitos que vão se misturando no meio da caminhada, mas que não estão intrinsecamente correlacionados a 100% das vezes. Ou seja, eu posso ter uma fé racional, assim como eu posso ter uma fé irracional. E eu posso ter uma razão baseada no sobrenatural. Não precisa ser uma coisa assim, o sobrenatural é irracional obrigatoriamente. Por quê? O sobrenatural, quando a gente trabalha essa questão, ela vai sempre condizer com algo que carece de uma comprovação científica ou de uma explicação para o fato ou para o evento que está decorrendo, né? Então isso é importante a gente destacar, porque essa tensão entre racionais e espirituais, digamos assim, racionalismo e espiritualismo, eu acho que ela vai conduzir, inclusive na discussão que a gente tem hoje sobre a pessoa de Cristo, ela vai perdurar durante o longo da caminhada. Durante um momento da história, toda a gente olhava para Jesus estritamente do ponto de vista espiritual. E era o Cristo da fé. Né? Então todo mundo está tentando explicar o Cristo da fé, a divindade, a pessoa de Cristo com Deus, como é que pode ser Deus, homem, etc. Chega um momento que o racionalismo entra, em que todo mundo diz assim, não. Agora vamos olhar para o Jesus como figura humana, uma pessoa de confronto às estruturas sociais vigentes, etc. E aí vai para o outro lado. Só que quando a gente vai ver, são todos lados, se tornam antagônicos pelo extremismo que cada um deles defende ou prega ou o que quer que seja. Quando, na verdade, essas duas linhas caminham juntas. Fé e razão devem obrigatoriamente caminhar juntas, né? E a própria pessoa de Cristo é um desafio a olhar essas duas estradas se encontrando, né? É pensar como pode homem, que é uma coisa bem material, bem racional, etc., e Deus, uma coisa
inalcançável para nós coexistirem numa mesma pessoa, né? E é bem interessante isso, porque se a gente não ultrapassa essa barreira de conseguir entender isso, fica difícil até entender a própria pessoa de Cristo, né? Vira um conceito muito complexo para nós. Claro. E se nós olharmos para a história do cristianismo, especialmente nos 3, 4 primeiros séculos, nós tivemos uma sequência de construções doutrinárias, teológico-doutrinárias erradas, questionando a divindade de Cristo ou A humanidade, a né? humanidade, né? Também, Ou, enfim, como ou outro. as duas naturezas, né? E isso, esses ensinos, dentro de um panorama bíblico, eles acabam prejudicando a caminhada da fé cristã, essa fé prática. Por quê? Porque as escrituras, elas estão fechadas dentro desse contexto que nós encontramos no texto sagrado e que revelam Deus.